E se o Valhalla recebesse não apenas guerreiros históricos, mas também os maiores monstros, no sentido bom da palavra, do universo dos animes? E se cada um deles fundisse sua alma com uma valquíria e encarasse deuses escolhidos a dedo para equilibrar, ou desequilibrar de vez, as chances da humanidade? Prepare-se na cama. Hoje começamos a análise definitiva dos 10 humanos perfeitos para lutar em Record of Ragnarok, com batalhas simuladas, vantagens, desvantagens e os prováveis vencedores em 10 confrontos. 10º lugar, Yami Sukehiro, Black Clover, batalha, Yami Sukehiro versus Susanoo no Mikoto. Como seria a luta? A arena treme quando Susanoo surge portando uma lâmina divina que materializa tempestades. Yami, com a cara de tédio e cigarrinho, entra rasgando a tensão com um clássico. Tá afim de morrer, grandão? A fusão com a Valkyria transforma sua katana em um canalizador perfeito da magia da escuridão. A luta é um show de cortes que rasgam dimensões contra golpes divinos massivos que distorcem o vento. Susanoo avança com força bruta e pressão divina. Yami responde com velocidade, leitura de movimentos e magia anticonvencional. Yami usaria seu Dark Cloaked Dimension Slash para tentar cortar tempestades e até mesmo parte do ataque divino. Susanoo, por outro lado, tem resistência absurda, regeneração divina e técnicas que cobrem grandes áreas. Vantagens de Yami: adaptabilidade monstruosa em batalha, técnicas de corte dimensionais que ignoram defesas, instinto de luta e timing impecáveis. A fusão da Valkyria amplifica sua magia a nível transcendental. Desvantagens de Yami: defesa limitada comparada a de outros top humanos. Consome muita energia para golpes decisivos. Não tem resistência física comparável à de um deus guerreiro. Vantagens de Susanoo: força e durabilidade totalmente superiores. Técnicas naturais de tempestade e lâminas destrutivas. Resistência divina à magia e energia. Desvantagens de Susanoo: movimentação menos ágil que Yami em curta distância. Subestima humanos. Quem venceria em 10 lutas? Susanoo venceria 7 vezes, Yami venceria 3 vezes. Yami consegue vitórias quando acerta cortes críticos que ignoram a defesa divina, mas é difícil repetir isso muitas vezes contra um deus de força colossal. 9º lugar, Skanor, Nanatsu no Taizai, batalha, Skanor versus Apollo. Como seria a luta? O sol nasce na arena. 2. Um no céu e outro caminhando com orgulho absoluto. Skanor, em sua forma The One, transforma tudo ao redor em vapor. Apolo, brilhando como uma estrela viva, responde com rajadas solares tão condensadas que parecem lançar mini supernovas. A luta não é só física, é uma batalha de luminosidades. Cada golpe ilumina a arena inteira como se fosse um novo amanhecer. Skanor avança com força descomunal. Apolo contra-ataca com velocidade superior e controle energético infinitamente preciso. Com a fusão da Valkyria, Rita amplifica a energia solar de Skanor, permitindo que ele mantenha The One por um pouco mais. Vantagens de Skanor: força física esmagadora em The One, arrogância que vira combustível de combate, resistência absurda a energias solares. A fusão com a Valkyria aumenta o tempo de The One. Desvantagens de Skanor: sua força varia com o Sol, pode se desgastar rápido em luta prolongada, mobilidade menor que a de Apolo. Vantagens de Apolo: fonte solar constante, sem limitações, mobilidade e precisão maiores, técnicas de luz capazes de perfurar até a pele divina. Desvantagens de Apolo: ego enorme que o coloca frente a frente com Skanor sem cautela, menor resistência física. Quem venceria? Em 10 lutas, Skanor venceria 6 vezes e Apolo venceria 4 vezes. Skanor vence pela força bruta final, mas Apolo ainda consegue vitórias quando prolonga a luta ou desgasta Skanor até fora de seu auge. 8º lugar, Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen, batalha, Gojo versus Beelzebub. Como seria a luta? Gojo entra com aquele sorrisinho de "eu já venci", enquanto Beelzebub observa o ilimitado com curiosidade científica. A batalha começa com ataques de destruição absoluta chocando-se contra barreiras infinitas. Beelzebub tenta atingir Gojo com rajadas capazes de apagar matéria. Gojo simplesmente não deixa, o infinito impede. Gojo abre sua expansão de domínio, cobrindo a arena de informação infinita. Mas Beelzebub responde com técnicas que anulam energia em níveis microscópicos. A luta vira um duelo de física metafísica.
destruição absoluta tentando penetrar o infinito. Vantagens de Gojo. O infinito o torna praticamente intocável. Expansão de domínio avassaladora. Mobilidade e controle espacial perfeitos. A fusão da Valquíria amplifica ainda mais seus 6 olhos. Desvantagens de Gojo. Confiar demais no próprio poder. Consumo mental pesado na manipulação do infinito. Se Beelzebub encontrar uma frequência de energia que ignore o infinito, Gojo corre risco. Vantagens de Beelzebub. Inteligência extrema. Técnicas destrutivas que apagam tudo que tocam. Capacidade de adaptação energética. Desvantagens de Beelzebub. Física divina ainda tem limites. Dificuldade de lidar com técnicas infinitas e espaciais. Pouca resistência à sobrecarga de informações. Quem venceria? Em 10 lutas, Gojo venceria 8 vezes e Beelzebub venceria 2. Beelzebub só vence quando encontra brechas energéticas para contornar o infinito. Algo muito raro. 7º lugar. Ceia de Pégaso. Saint Seiya. Batalha. Ceia com a armadura de Pégaso reforçada pela Valquíria. O cosmo explode em brilho. Hades observa com desprezo absoluto. Para ele, humanos são pó. A batalha começa com o clássico. Ceia dispara meteoros. Hades contra-ataca com cortes de energia sombria que poderiam apagar estrelas. Mas Ceia evolui durante a luta. Sempre. Cada vez que cai, levanta queimando mais cosmo até atingir níveis próximos do 7º sentido e além. Mas Hades tem velocidade divina, teletransporte, manipulação da morte e ataques que ignoram matéria. A luta vira um embate entre esperança absoluta e fatalismo supremo. Vantagens de Ceia. Cresce em combate sem limites. Cosmo permite quebrar limites divinos. A armadura evolui conforme sua determinação. Resistência emocional inquebrável. Desvantagens de Ceia. Defesa inicial baixa. Danos acumulam rápido. Precisa de tempo para atingir seu auge. Vantagens de Hades. Velocidade e força divinas. Controle total sobre energia da morte. Defesa quase impenetrável. Desvantagens de Hades. Subestima humanos. Sua arrogância gera brechas emocionais. Ceia é especialista em derrotar exatamente esse tipo de inimigo. Quem venceria? Em 10 lutas, Hades venceria 6 vezes, Ceia venceria 4 vezes. Ceia vence toda vez que consegue despertar um cosmo superior e romper a defesa divina. Mas Hades, por ser um dos deuses mais absolutos, ainda leva a maioria. 6º lugar. Kuririn, Dragon Ball. Batalha. Kuririn entra focado, sabendo que Zero Fuku, apesar do jeitinho frágil, esconde um monstro chamado Rajun. A luta começa com Kuririn analisando cada movimento, estudando o padrão dos ataques divinos. Quando Zero Fuku se transforma em Rajun, começa o caos. Kuririn usa Kinzan aprimorado com a Valquíria, criando discos que cortam qualquer forma física, até a carne divina instável de Rajun. A batalha vira um show de velocidade, estratégia e precisão contra uma besta irracional de energia pura. Vantagens de Kuririn. Estratégia superior. Técnicas cortantes que ignoram durabilidade. Mobilidade aérea e terrestre impecáveis. Ki extremamente refinado. Desvantagens de Kuririn. Resistência inferior. Um único golpe fatal de Rajun pode finalizar tudo. Vantagens de Zero Fuku / Rajun. Força bruta esmagadora. Regeneração absurda. Poder destrutivo instável e imprevisível. Desvantagens de Rajun. Falta de controle. Baixa inteligência tática. Pode ser cortado por golpes precisos. Quem venceria? Em 10 lutas, Kuririn venceria 6 vezes e Rajun venceria 4 vezes. Kuririn vence pela estratégia e técnicas letais. Rajun vence quando consegue pressionar desde o início, sem permitir que Kuririn crie espaço e tome controle. 5º lugar. Yujiro Hama. Baki. Batalha. Yujiro Hama com Volund versus Shiva. Como seria a luta? A arena treme. Não por Shiva, mas porque Yujiro Hama sorri. Com o Volund ativado, seu corpo já naturalmente sobre-humano é elevado a um nível anormal. Músculos densos como aço divino, reflexos quase premonitórios e uma aura tão destrutiva que até os deuses sentem um calafrio. E isso porque, sem o Volund, Yujiro já é capaz de parar um terremoto com um único soco, em uma fase em que era mais fraco do que hoje, sobreviver a danos equivalentes à munição pesada sem sofrer arranhões, ser considerado um ser que só poderia morrer por uma bomba atômica, dominar todas as artes marciais do planeta, sabendo exatamente onde,
como e quando golpear para matar, aprender técnicas novas instantaneamente durante o combate, aumentar sua força conforme luta, por pura adaptação fisiológica. Agora imagina isso potencializado por uma valquíria, que reforça cada fibra muscular até o limite divino. Shiva aparece rodeado de energia destrutiva e múltiplos braços incandescentes. Mas Yudhiro não recua. Ele dá aquele sorriso que diz: então esse é o famoso deus da destruição? Divertido. A luta explode em violência pura. Shiva cria explosões térmicas que evaporam partes da arena. Yudhiro avança como um animal primordial, esmagando o chão com cada passo. Seus golpes são tão fortes que o ar estoura como dinamite. A valquíria amplifica sua capacidade de suportar calor divino, impactos maciços e energia destrutiva. Yudhiro lê cada movimento de Shiva com precisão assustadora. E esse é o seu maior trunfo. Ele enxerga padrões, ritmos, aberturas. Ele entende Shiva como um predador e entende sua presa. Mas Shiva, quando entra em sua dança final, o Tandava, alcança um nível de destruição simbólica que ultrapassa a física. É como lutar contra a própria dissolução do universo. A batalha se torna tão intensa que o ar some e reaparece em ondas de choque. Yudhiro resiste por pura monstruosidade e por seu novo corpo divinamente reforçado. Vantagens de Yudhiro Rama com Volund. Corpo extremamente reforçado pela valquíria, elevando sua resistência a níveis semidivinos. Força física capaz de rivalizar com catástrofes naturais. Capacidade de parar um terremoto, agora amplificada. Leitura corporal absoluta, capaz de prever movimentos divinos. Domínio total de todas as artes marciais. Capacidade de aprender e se adaptar no meio da luta. Aura intimidante que afeta até seres de maior poder. Desvantagens. Ainda não possui defesa espiritual genuína como um deus. Não tem técnicas de longo alcance fortes o suficiente para manter pressão à distância. Se Shiva ativar sua forma final cedo demais, Yudhiro pode não ter tempo de se adaptar. Vantagens de Shiva: energia destrutiva de escala divina, velocidade extremamente elevada, múltiplos braços criados por poder divino. A forma final, Tandava, pode literalmente desintegrar matéria física. Desvantagens: gasta energia rapidamente em seus estágios finais. Emoções intensas podem fazê-lo perder precisão. Yudhiro pode explorar brechas comportamentais. Com o Volund fortalecendo o ogro ao extremo, o equilíbrio muda um pouco. Shiva continua sendo um deus de destruição, mas Yudhiro, agora, é praticamente um semideus da violência. Em 10 lutas, Yudhiro venceria 6 vezes, Shiva venceria 4 vezes. Quarto lugar, Isaac Nétero, Hunter x Hunter. Batalha, Nétero versus Hércules. Como seria a luta? O velhinho mais perigoso do mundo caminha sorrindo para a arena. Mãos juntas, espírito leve. O seu oponente, Hércules, chega como um símbolo vivo de honra divina, irradiando força moral e física. A luta começa com Nétaro atingindo velocidades próximas ao teletransporte, lançando o Hyakushiki Kanon, a centena de mãos, em ataques consecutivos tão rápidos que soam como milhares de palmas estaladas. Hércules, entretanto, possui resistência divina fenomenal e uma arma capaz de amplificar sua força moral em golpes literais de justiça. A luta é uma mistura de honra e explosão. Nétero, leve como um monge iluminado, Hércules, pesado como uma montanha em movimento. Quando Nétero ativa o Zero, tudo na arena vira luz dourada, bondade pura condensada em ataque espiritual. Hércules resiste, mas sai ferido, e sua arma sagrada responde com ainda mais poder. O final das batalhas entre eles costuma ser devastador, e a fusão de Nétero com a Valquíria torna sua técnica final ainda mais mortal. Vantagens de Nétero: velocidade absurda, rivalizando com luz, técnica versátil que cobre toda a arena, capacidade de lutar por horas sem cansar. Zero amplificado pela Valquíria cria uma explosão espiritual de escala divina. Desvantagens: menor durabilidade física. Seu auge depende do estado de meditação e foco. Golpes menores pouco afetam Hércules. Vantagens de Hércules: morfologia divina e força titânica. Defesa colossal contra ataques espirituais absolutos. Técnicas ofensivas carregadas de justiça moral. Resistência surpreendente, mesmo contra golpes devastadores. Desvantagens: não é tão rápido quanto Nétero. Age com honra
Isso cria brechas. Forte vulnerabilidade a golpes espirituais absolutos, como o Zero. Quem venceria? Em 10 lutas, Nétaro venceria 6 vezes, Hércules venceria 4 vezes. A velocidade e o Zero com o Volund permitem que Nétaro supere a durabilidade divina em mais da metade dos confrontos. Mas Hércules vence quando o monge falha em finalizar na janela perfeita. Terceiro lugar, Naruto Hikudou. Naruto Shippuden. Batalha. Naruto Hikudou versus Poseidon. Como seria a luta? Naruto surge com a energia da Kurama, os poderes do sábio dos 6 caminhos, múltiplas formas de chakra e clones infinitos prontos para explodir em estratégia. Poseidon, o deus do mar, entra com a postura arrogante de um ser que se considera a perfeição da existência divina. Logo no início, Naruto cria dezenas de clones em modo sábio e modo Kurama, bombardeando Poseidon com Rasen Shuriken elementais. Poseidon responde com cortes de água tão afiados que partem montanhas e que evaporam qualquer clone que toquem. A fusão com a Valkyria permite Naruto acessar um Rasengan divino, uma técnica que mistura chakra natural, energia dos 6 caminhos e propriedade divina de ruptura. Além disso, Naruto é extremamente adaptável. Cada troca de golpes o ensina sobre o ritmo de Poseidon e seus clones absorvem informações valiosas. Poseidon, por outro lado, luta com frieza absoluta, sem hesitar, sem demonstrar emoção. A arena se divide em tsunamis, tempestades de chakra, explosões de Bijudama e cortes de água divina. É um espetáculo de destruição contínua. Vantagens de Naruto Hikudou: chakra praticamente infinito, velocidade imensa, capacidade de criar estratégias em equipe com clones, múltiplas naturezas de chakra, formas de cura e regeneração impressionantes. A fusão com a Valkyria amplifica Rasengan e Rasen Shuriken a níveis míticos. Desvantagens: pode ser pego por ataques extremamente rápidos. Forte empatia emocional. Tende a hesitar. Controle de chakra em grande escala pode gerar desgaste. Vantagens de Poseidon: frieza absoluta. Nunca hesita. Técnicas de corte quase imbloqueáveis. Controle elemental perfeito. Defesa divina natural. Velocidade absurda, comparável a relâmpagos. Desvantagens: subestima humanos até o último segundo. Pouca variação emocional, não cresce em combate. Pode ser cercado e sobrecarregado pela criatividade de Naruto. Quem venceria? Em 10 lutas, Naruto venceria 7 vezes, Poseidon venceria 3 vezes. Naruto vence por quê? Clones mais modos múltiplos anulam a previsibilidade de Poseidon. Seus ataques combinados podem cercar e sobrecarregar o deus. A fusão com a Valkyria dá a ele acesso a técnicas divinas impressionantes. Poseidon vence quando corta Naruto antes de ele criar vantagem estratégica, impõe ritmo rápido demais para os clones funcionarem. Segundo lugar, Edward Newgate, Barba Branca, One Piece. Edward Newgate, auge mais Valkyria versus Thor. No auge, fundido com a Valkyria, Barba Branca entra na arena com um poder tão esmagador que até os deuses silenciam. Seu corpo jovem, Haki maximizado e o Gura Gura no Mi amplificado transformam Edward numa verdadeira força natural. Thor surge em meio aos trovões, reconhecendo imediatamente que está diante de um humano capaz de enfrentá-lo de igual para igual. Primeiro impacto: o céu se parte. Barba Branca usa a Haki do Rei avançado e divide o céu do Valhalla, repetindo o feito de Marineford. Thor avança com velocidade divina, mas Edward prevê tudo com o seu Haki da observação e bloqueia o ataque, causando uma explosão que rasga o firmamento. Golpe sísmico interno. Quando Thor tenta esmagá-lo, Barba Branca responde com Gura Gura combinado ao Haki do armamento avançado, criando um terremoto interno que atravessa o corpo divino de Thor e o arremessa para trás. A arena inteira vibra como se o mundo estivesse rachando. Trovões divinos contra vibrações sísmicas. Thor entra na sua forma primitiva, liberando lanças de energia divina. Barba Branca desfaz os ataques com poder vibratório, o mesmo tipo de feito que realizou contra Kivaru e Akainu mesmo velho e morrendo. Thor fica impressionado. Seus trovões foram anulados por um humano. O soco que abala o divino. Edward concentra seus 3 Hakis, o poder sísmico máximo e sua força monstruosa num único golpe. O impacto destrói a arena, derruba Thor de joelhos e faz o público sentir a vibração no próprio espírito. Thor se levanta, sorrindo, reconhecendo a humanidade como um milagre da violência. Resultado final: ambos carregam seus golpes finais.
e o choque é tão intenso que o Valhalla entra em colapso estrutural. Ao final, nenhum dos dois supera claramente o outro. Vantagens: de Barba Branca. Gura-Gura capaz de causar rupturas internas devastadoras. Haki da observação avançado reduz a vantagem de velocidade de Thor. Haki do Rei amplifica impacto e divide o céu. Haki do armamento avançado ignora a defesa divina. Capacidade de desfazer ataques de energia. Durabilidade colossal. Mesmo velho, tancou danos absurdos. Vantagens de Thor: força divina monumental, velocidade e pressão ofensiva superiores, resistência de alto nível, Mjolnir como arma quase absoluta, tempestades que distorcem espaço. Desvantagens: Barba Branca, ritmo lento e ataques que exigem muito preparo. Thor, previsível contra observação avançada e vulnerável a dano interno. Resultado final: Thor vence 5/10. Barba Branca vence 5/10. Empate técnico. O Deus do Trovão e o homem mais forte do mundo alcançam paridade total. Uma luta que define eras e destrói a arena inteira toda vez. Primeiro lugar: Saitama, One Punch Man. Batalha: Saitama versus Zeus. Ei-lo aqui. Finalmente, o humano que fez a lógica desistir, a máquina de quebrar limites, o campeão absoluto da humanidade. Saitama entra na arena com cara de quem veio só porque estava a caminho do mercado. Zeus aparece em sua forma máxima, o Adamas, pronto para esmagar um humano por diversão. E então, a luta começa. Como seria a luta? Zeus avança com velocidade instantânea, desaparecendo e reaparecendo como um relâmpago divino. Saitama se vira calmamente, desviando por centímetros, como se estivesse afastando mosquitos. Zeus libera milhões de socos por segundo. Saitama bloqueia com uma mão. Zeus aumenta o seu poder, expandindo músculos, queimando essência divina para atingir níveis nunca vistos no Valhalla. Saitama boceja. E então, ele dá um soco sério. Só um. Bastante para Zeus sentir pavor pela primeira vez desde a Era Primordial. A arena inteira é obliterada, não pelo impacto direto, mas pela pressão do ar sendo comprimida. Zeus tenta tudo. Golpes te anulam matéria, velocidade mais rápida que a luz, forma Adamas absoluta. Nada funciona. Saitama não é um lutador. Ele é a punchline que encerra qualquer história de poder. Vantagens de Saitama: força infinita, dentro da lógica do personagem. Resistência infinita. Velocidade incompreensível. Capacidade de derrotar qualquer oponente com um único golpe, caso queira. Total ausência de fraquezas emocionais. A fusão com a Valquíria só daria um novo visual, porque seu poder não precisa de amplificação. Desvantagens de Saitama: nenhuma relevante. Apenas o seu desinteresse pode atrapalhar, mas nunca o suficiente para fazê-lo perder. Vantagens de Zeus: um dos deuses mais rápidos e fortes de todo o Valhalla. Forma Adamas é uma verdadeira arma de destruição. Resiliência divina absurda. Desvantagens: está enfrentando Saitama. Quando o oponente é uma paródia de força infinita, não há estratégia possível. Quem venceria? Em 10 batalhas, Saitama venceria todas. Zeus venceria 0. Mesmo que Zeus queimasse toda a sua existência, mesmo que a arena fosse ampliada ao tamanho de uma galáxia, o resultado não mudaria. Saitama vence porque ele é projetado para vencer. E assim, concluímos nosso épico ranking. Foram 3 partes: 10 guerreiros lendários, 10 batalhas impossíveis e incontáveis explosões de poder, do fundo do Valhalla até o topo dos céus. Yami enfrentou o deus das tempestades. Escanor desafiou o próprio sol. Gojo brincou com conceitos infinitos. Seiya ascendeu ao divino. Kuririn provou que estratégia vence monstros. Yujiro encarou Shiva sem abaixar a cabeça. Netero e Hércules lutaram em honra pura. Naruto superou Poseidon com criatividade. Barba Branca quebrou o mundo diante de Thor. Saitama fez Zeus desistir da realidade. E assim é a verdadeira magia dos animes. Não importa a diferença de poder, o coração humano sempre encontra um jeito de brilhar. E aí, meus queridos otakus do Valhalla, curtiram essa batalha insana entre os maiores humanos dos animes e os deuses de Shumatsu na Valquíria? Se sim, já sabe o ritual sagrado. Comenta aí embaixo qual desses confrontos foi o seu favorito e quem você acha que deveria entrar nesse torneio lendário. Deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo épico como esse. Compartilha com os amigos que também piram nessas batalhas impossíveis. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, teoria, análise e ranking absurdo que ainda vem por aí. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima arena, guerreiros. Até mais e que o seu poder aumente sempre que o episódio acabar.